Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Hellraiser Judgment. Já começa o vídeo pedindo desculpas a todos que acompanham o canal, porque em setembro do ano passado a franquia Hellraiser completou 30 anos e eu não gravei nada, não fiz nada para comemorar essa data tão especial para todos que gostam. Todo mundo que é fã de terror gosta de Hellraiser, eu pelo menos já viu, eu acho que é inadmissível um fã de terror que não saiba quem é Pinhead, que não sabe o que é Hellraiser, que não sabe quem é o Clive Barker, o Doug Bradley, os Cenobitas, de uma forma geral, os adoradores de Leviatã, da Ordem de Gash. Eu acho tudo isso muito icônico. E também quem gosta muito sabe que Hellraiser é uma franquia complicada de lidar, porque são 9 filmes, agora 10º com Judgment, e que a qualidade ela vai de mal a pior. Assim. O Clive Barker, que é o idealizador, o escritor lá do romance original, que veio uns anos antes, ele dirigiu e ele teve um envolvimento no começo. O primeiro Hellraiser é escrito e dirigido por ele, ele escreveu e participou da produção do segundo. Já no terceiro, o Hell on Earth, ele já se afastou e o Bloodlines mais ainda. E aí a gente viu uma franquia que, por conta de detenção de direitos autorais, a Dimensions, que era a detentora dos direitos da franquia, precisou fazer filme atrás de filme, porcaria atrás de porcaria, para continuar dona de Hellraiser. Então a gente viu porcarias do quilate de Deader, de Hellworld, de Hellseeker, mas eu acho que o Hellworld ainda é um dos piores. E o Revelations, que é o último que saiu, aquele em formato de found footage, que é um dos piores filmes que eu já vi. Assim. Se você quer ver algo realmente ruim, na Netflix tem, convido você a assistir o Hellraiser Revelations, que já não é mais Doug Bradley fazendo o papel que o consagrou, né? Ele é o Pinhead, talvez não, né? Ele é o ator que mais viveu o mesmo personagem em filmes de terror, mais que o Robert Englund, se a gente pensar, né? Porque tem menos A Hora do Pesadelo do que Hellraiser. Mas nos últimos Hellraiser, a participação dele era quase que irrelevante. Tem filmes que o Pinhead aparece 2 vezes, porque do Bloodlines pra frente, Bloodline foi o último roteiro escrito, concebido como Hellraiser mesmo. Daí pra frente são roteiros adaptados, enxertam ali os Cenobitas pra fazer sentido e pra deter o nome Hellraiser ali. Os Cenobitas são criaturas que vivem no inferno e através de uma caixa, a Lament Configuration, a Caixa das Lamentações, seres humanos devassos, depravados, abrem esse portal para o inferno e aparecem essas criaturas dispostas a se alimentar da dor dos homens. É basicamente esse o conceito em nome de Leviatã, que é a entidade demoníaca que eles veneram e adoram. Isso foi se perdendo no decorrer do tempo, a gente foi vendo serial killers tomando a frente e coisas do tipo, e o Pinhead e as séculas cada vez menos importantes. Eu acho que o Bloodlines é o último relevante em termos de história de fato dos Cenobitas, que conta mais do criador da caixa, quem foi ele, em que circunstâncias foi criada, mais do passado do Elliot Spencer, quem era o Pinhead em vida real, etc. Quando ele era um ser humano. Esse filme novo, é legal pensar que ele tem um envolvimento de uma figura muito, muito importante para a franquia Hellraiser, que é um cara chamado Gary J. Tunnicliffe. Desde o Hellraiser 3, o Hell on Earth, ele se envolveu com os efeitos especiais, com a maquiagem da franquia até o último. Inclusive o último foi escrito por ele e deveria ter sido dirigido por ele. Ele não pôde dirigir, não sei exatamente porquê, mas ele não pôde, ele ficou muito frustrado com isso e desde então ele vinha tentando realizar esse Judgment. E ele fez muitas outras franquias de terror, ele tem envolvimento com Halloween, A Volta dos Mortos-Vivos e muitos outros filmes, O Mestre dos Desejos. Ele parece que teve um envolvimento ali com o Wes Craven também. Ele é um cara bem importante pro terror. E ele escreve, dirige, protagoniza. Ele protagoniza não, mas ele é um personagem e produz esse novo Hellraiser Judgment. O filme começa com um Pinhead, vivido por um novo ator, já é o terceiro ator a viver o Pinhead. Que eu achei que o cara fez um bom papel. Ele faz aquela imponência do Pinhead, aquele ar blasé, aquela prepotência do demônio ali, que eu achei bem boa. E ele com essa nova figura vivida pelo Gary J. Tunnicliffe, que é não é bem um cenobita, diria que está entre ali, no filme não deixa claro o que é essa entidade, se ela está entre os homens e os demônios, o que ela é, mas ele é o auditor, então ele está ali para julgar mesmo, fazer pelo menos a primeira etapa no julgamento dos pecadores, numa casa que essas pessoas são atraídas até lá. E o Pinhead, junto com esse auditor, ele questiona a relevância da Lament of Configuration, né, da Caixa das Lamentações, para os mundos atuais, tecnológicos e globalizados, digitalizados, etc. E aí esse auditor diz que o mal procura o mal e que as pessoas vão chegar até eles como
era de se esperar. Então, a gente já vê pelo menos 15 minutos iniciais extremamente impactantes. Eu fiquei impressionado, porque esse filme é de muito baixo orçamento. E ele não tenta esconder isso, ele faz uso disso quando ele excede no grotesco, na figura dos personagens, né? Esse próprio auditor, ele não fica nas sombras ou escondido, tudo bem explícito, assim. Não só ele, como outras figuras demoníacas que estão nessa casa, como se fosse uma ponte entre o nosso mundo e o mundo demoníaco, para onde essas almas condenadas vão. E o Pinhead está aí no meio disso, com alguns outros cenobitas ali, né? Então a gente depois desses 15 minutos bem impactantes iniciais, que a gente vê uma pessoa, um pecador sendo julgado, e todas as etapas do processo, meio com requintes de crueldade e altos detalhes, que eu achei maravilhoso, a gente cai numa história muito chata de 3 policiais atrás de um serial killer, um tal de Preceptor, que mata meio que como os 10 mandamentos, de acordo com pecados capitais, ele mata as pessoas. E aí tem esses policiais acompanhando. Eu não digo que é chato porque as atuações são ruins, porque não são. Mas é uma história muito sem graça, assim, e você quer que volte para aquela parte interessante do início. Claro que não poderia ter só aquilo, e tem uma justificativa do porquê que a gente conhece esses policiais, porquê que conta a história deles, mas não é tão interessante quanto. Então, se você aguentar esses 40 minutos, que é muito mais, a gente tem pitadas de genialidades nesses 40 minutos, quando o Pinhead surge para soltar uma frase célebre, ou então a gente conhece mais desse auditor, que pra mim é fantástico, esse personagem faz o filme valer a pena só por conta dele. Você vai chegar num desfecho muito impressionante, assim. Eu diria que os 20 minutos finais desse filme mostram uma pessoa que conhece essa mitologia, manja do que está falando e está disposta a expandir os horizontes do que é Hellraiser, do que é Cenobita, do que a gente pode conhecer nesses filmes. É claro que a gente vem de uma leva de frustração que o potencial real de Hellraiser nunca foi alcançado, que é extremamente deprimente. Hellraiser que lá, na sua gênese, revolucionou o gênero, um gênero que via só assassinos mascarados e coisas assim, exceto o Freddy Krueger. Então o Pinhead foi um sopro de ar novo para o terror, e depois ele foi, não diria desgastando, mas os idealizadores não sabiam o que fazer com uma figura tão poderosa em mãos. Eu acho que esse filme ele potencializa. Se a gente for ver mais filmes do Gary J. Turnquilfe sobre Hellraiser, seria extremamente interessante. Eu queria ver para onde ele leva esses novos personagens, esse novo processo que passam as almas penadas, as almas condenadas, né, os pecadores, porque é muito interessante, visualmente tem um apelo grande. Eu acho que você fica claro que o diretor ele tinha claro o que ele queria fazer em termos estéticos com o filme. E eu lembrei muito de Silent Hill assistindo esse filme, especificamente Silent Hill 3, especificamente em termos de coloração, de cores, o que pra mim foi nada além de excelente, porque se você levar em consideração, Silent Hill se baseia bastante nas criaturas o Masahiro Ito, que é o character design das criaturas de Silent Hill, é um fã assumido de Clive Barker, de Hellraiser, dos Cenobitas, então é como se a coisa toda fizesse mais sentido ainda. Então se você está desapegado, se você abandonou a franquia Hellraiser, o que é completamente entendível, assista dê um jeito de ver esse filme. Esse filme é fácil encontrar digitalmente, ele foi lançado, aí você consegue, por um preço módico, assistir esse filme. Eu acho que é importante que qualquer fã de Hellraiser tenha uma opinião sobre Judgment, pelo bem ou pelo mal. Eu acho que é desonesto dizer que esse filme é bom em decorrência de todas as últimas porcarias, mas é o 10º Hellraiser e é um filme válido. Eu acho que eu assistiria de novo, sem dúvida nenhuma. Valeu.